Já parou para pensar? Andar sobre as águas? Meu Deus, Jesus andou sobre as águas. Nós vamos ver como que foi isso nesse capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um devocional, o pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Eu sou a pastora Ana e estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Eu estou aqui para te ajudar a compreender um pouquinho melhor as Escrituras, para te auxiliar, para crescermos juntos e para mudarmos ali os nossos hábitos e assim termos hábitos atômicos que vão ali causar uma mudança na geografia da nossa vida. Nossa, falei muita coisa e talvez você não compreendeu nada. Peraí, vamos orar. Você não chegou aqui por acaso. Este vídeo, ele chegou até você com um intuito. Então, primeiramente, entenda, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus quer falar com você e Ele vai usar esse humilde vaso. Eis-me aqui, Senhor, e que em nome de Jesus você possa concluir este vídeo cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade de poder meditar e refletir na tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela a nós o que há nas entrelinhas, é o que eu oro e já agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluias. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem este? E estas coisas, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas? Por suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Imagine você que Jesus, ele estava fazendo muitos milagres, prodígios e maravilhas. Só que ali os seus que conviviam com ele, a sua parentela, eles... Não, mas é Jesus, como assim? E você sabe que isso acontece muito conosco. A gente aceita Jesus e ali a gente começa a ser respeitado por outras pessoas que não são do nosso convívio. Outras pessoas vêm, dão credibilidade, pedem oração e ali coisas acontecem. E de repente, quando chega dentro da sua casa ou ali no meio da sua parentela, aqueles que viram você crescer, às vezes falam: ah, mas é só a Ana. Ah, mas é só o João. Ah, mas é só a Maria. Eu quero dizer para você que nós não podemos nos deixar levar por essas situações no sentido de entristecer-se, de paralisar. Não. Precisamos ir adiante. E nós vamos aprender com o mestre dos mestres. Jesus mesmo disse aqui, né, admirando-se da incredulidade deles. Mas, contudo, ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meu irmão, vai ter quem? Vão ter aqueles que vão ser edificados através da sua vida, que vão ter as vidas transformadas, que vão receber milagres, que a sua oração vai impactar
E vai ter aqueles que não vão dar credibilidade. Paciência. Ó, vamos para cidades circunvizinhas. Vamos explorar outros territórios. Há muitas almas para ser ganha. E nós não podemos ficar restritos, buscando a aprovação dos nossos, porque isso é muito pequeno, perto da obra grande que Deus quer fazer através de você. Amém? As instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Olha para você ver, é assim, aqueles que te receberem e que estiverem dispostos a ouvir a palavra, avança. Irmãos, mas se você não foi bem recebido, se não estão dispostos a ouvir, segue. Só segue. Passa adiante. Amém? A morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos? E por isso nele operam forças miraculosas? Outros diziam: Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que queres, o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A primeira multiplicação dos pães. Então, antes da gente ir para cá, para essa primeira multiplicação dos pães, teve aqui um blefe, né? Abriu-se um parênteses para contar o que aconteceu com João. Muito triste, né? Muito triste a gente ver que por capricho de uns, outros pagam e caro.
Você pode ser a consequência, o seu sofrimento, a sua causa pode ser consequência do capricho de alguém. Misericórdia. Mas também alguém pode estar sofrendo por caprichos teus. Por coisas que talvez você não dá o braço a torcer. Fica aí, né, para você pensar a respeito. O Espírito Santo é que sabe, eu só estou aqui como porta-voz. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Vistos serem numerosos os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Glórias a Deus. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Olha que coisa linda. Você dá graças ao Senhor pelo seu alimento? Eu costumo falar assim: Pai, graças te dou. Se houver algo impuro, purifica. Eu consagro a ti. Amém. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você sabe que a experiência que aqueles homens tiveram foi muito surreal. Foi algo além do tempo deles, foi algo assim, meu Deus! E eu falo de todo o meu coração, existem experiências que a gente tenta encontrar uma razão lógica e não tem. Não adianta você gastar energia com isso. Tem coisas que não é lógico, é sobrenatural, é coisa divina. Então, aceita que dói menos. É divino. Jesus em Genesaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos
os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. O ministério de Jesus, ele foi muito intenso. Eu quero dizer para você que o ministério que Deus tem na sua vida vai viver esse período de intensidade. Você vai viver o seu grande momento. E eu quero te dar uma boa notícia. O melhor está por vir. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de poder meditar, regozijar-se na tua presença. Ó Pai, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos direcione e nos capacite. Espírito Santo de Deus, precisamos mais e mais de ti. E já te agradecemos por tudo quanto tu és. Senhor, os pedidos de oração colocados aqui nesses comentários, esta causa, manifesta, Senhor, o teu milagre, o teu poder, que nós possamos ter testemunhos de milagres, de prodígios e de maravilhas. É o que nós oramos, te bendizemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Já se inscreveu no canal? Ou não? Por favor, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações todas para você ficar por dentro de todas as novidades que nós teremos por aqui. E compartilha esta mensagem para que ela tenha um alcance maior e que mais vidas sejam edificadas. Beijo no coração, Deus te abençoe. Shalom.